Olá, conforme havia colocado a informação de que hoje estaria disponibilizando mais uma aula sobre o contexto que eu estou apresentando em relação ao treinamento mental e as formas como você pode utilizar isso a seu favor, hoje eu vou trazer um pouquinho mais de informações para ajudar você, atleta ou praticante de atividade física, a usar toda essa tecnologia de forma mais adequada, ok? Então vamos lá, eu falei um pouquinho sobre a questão do olhar para dentro e ontem eu coloquei a ideia, né, assim, do elefante amarelo. O que eu quero dizer com a questão do elefante amarelo ali, tá? É para a gente observar que a nossa mente, ela trabalha a nosso favor. Enquanto nós não colocarmos a atenção para o que realmente a gente está gerando dentro da tela, lembra quando eu expliquei a questão do olho voltando para dentro, o cérebro aqui e aquela névoa que está aqui? Se você, dentro dessa névoa aqui, que a gente pode colocar como uma tela projetora para o nosso cérebro, para o nosso inconsciente, das coisas que a gente está pegando de percepção aqui de fora e mandando para dentro, se a gente não põe uma atenção voltada para o que a gente está gerando, o que o nosso inconsciente vai estar pegando de informação? Coisas que, de repente, não são produtivas para a gente evoluir no treinamento. Então, voltar o olhar para dentro é justamente criar essa atenção ao looping que vai acontecer depois, porque quando você tem, de repente, uma visão que está sendo gerada lá dentro e ela fica passando várias vezes, porque você fica voltando, a gente às vezes volta num pensamento várias vezes naquele mesmo pensamento durante um dia inteiro. E como a gente aprende muito mais rápido por repetição, imagina quantas vezes está passando o mesmo padrão de pensamento lá dentro e fazendo com que o seu inconsciente esteja gravando essa informação. E aí isso vai ser apresentado para você depois de uma outra forma, porque isso vai se tornar uma memória para um momento em que você de repente precise daquilo, né, necessite, né, melhor falando, daquela situação, e aí a sua cabeça, né, o teu cérebro vai te trazer aquela, lembra disso? E aí você vai acabar, o corpo, né, na verdade, com todas as suas células que se comunicam e tudo mais, vai acabar trazendo isso para você, de uma forma que, na verdade, de repente não pode ser tão interessante, tá? Então por isso que eu citei a questãozinha do elefante amarelo, porque o que você coloca para tua mente, ela vai recriar. A gente viu lá que se a gente pensa num elefante amarelo, ela vai trazer a imagem para você de um elefante amarelo, porque é o que você está querendo ver. Então ela vai trazer aquilo para você. Aí que entra a jogada de tudo. Existem tecnologias que acabam apresentando essa informação para a gente, mas a gente não está atento a isso. E essas tecnologias já estão instaladas na gente, mas a gente não aprendeu a usar a nosso favor. E aí que mora a diferença de criar uma atenção para essas tecnologias e falar, opa, peraí, eu tenho isso já em mim, como é que eu posso fazer para isso me tornar melhor no que eu faço, ou no que eu pretendo fazer, ou naquilo que eu estou pensando em fazer lá na frente? Primeiro, se você tem ali a possibilidade de gerar um elefante amarelo na tua cabeça, por que você não pode gerar na sua cabeça aquele treino fantástico, que você deu o melhor de você, que você foi super bem, que você conseguiu entregar o melhor resultado, a melhor performance? Porque na maioria das vezes a gente está muito preocupado no que os outros vão pensar em relação ao que nós estamos fazendo. Enquanto você estiver com a cabeça voltada para fora, para o que vão pensar em relação ao que você está fazendo, você não vai conseguir fazer o que você realmente quer. Porque você vai esperar validação. E se você não tiver essa validação, você vai se anular. Então, aprenda a criar o elefante amarelo. Então, quando você aprender a criar o elefante amarelo para você, em cada aspecto que você for fazer, em cada treinamento que você for fazer, ou em cada atividade que você se propor a fazer, se você não fizer essa criação aqui de forma adequada, você não vai colher os frutos daquilo que você está querendo. Então, na maioria das vezes, a gente coloca, às vezes, uma intenção muito forte em coisas que a gente não quer e não coloca intenção naquilo que realmente a gente quer. Então, de repente, a gente vai para uma prova, a gente já fica pensando, fulano de tal vai estar lá, vai ter tal cara, as bikes dos caras. Então, a gente começa a pensar um monte de problema que a gente está criando, percebe que é a gente que está criando. De repente,
O cara que está com a melhor bike, a bike pode quebrar, e a gente não está sabendo disso. Então, assim, não é desejar o mal, mas a gente não tem o controle daquilo. Então a gente tem que aprender a controlar o que está com a gente. O que eu posso controlar? Bom, os meus pensamentos. Peraí, isso está acontecendo agora? Porque se você não parar para pensar no que você está gerando aqui, vai acontecer lá na frente. Então, se de repente, o cara está com a melhor bike, tem o melhor ciclista, pô, você já está pegando a tua energia e está dando para aquele cara antes mesmo da prova começar. Então, o que está acontecendo? Você está cedendo energia para ele. E ele vai, mesmo ele nem sabendo, inconscientemente, o inconsciente dele vai captar isso de alguma forma, porque é uma vibração. E aí essa vibração ele vai usar, mesmo que ele nem saiba que tem gente pensando dessa forma em relação a ele. Então, aprender a olhar para dentro é a principal ferramenta de desenvolvimento. Quando você começa a se desenvolver, a se autodesenvolver, você começa a perceber que você não precisa se preocupar com os outros, porque você sabe quem você é, e é aí que existe a reconexão, que é quando a gente se reconecta com a gente mesmo. E quanto mais você se reconecta, quanto mais você conhece quem você é, quanto mais você sabe o que você é capaz de entregar, mais daquilo você vai colher. Agora, quando você sai para treinar, você é intencional naquilo que está fazendo? Você tem uma intenção clara do que aquele treino vai te entregar? Se você não tiver isso, nem vai treinar. Nem vai treinar. Fica em casa. Não vai. Porque se você não determinar exatamente o que aquele treino vai te entregar, não adianta. O teu corpo não vai conseguir trazer para você tudo aquilo que você espera. Então aprenda uma coisa bem interessante, que eu acho que é uma das coisas que eu mais procuro trabalhar. Seja intencional. O que aquele treino vai me causar? Primeiro pergunta para você. Se você aprender a usar as tecnologias de forma muito interessante, é bem mais fácil você, de repente, sentir primeiro tudo que aquele treino vai te causar, para depois você aplicar no treino. E aí o teu corpo vai te entregar exatamente aquilo, que é isso que eu ensino para os atletas. Tem atleta que chega e fala assim para mim, poxa, eu não imaginava que tinha essa possibilidade. Por quê? Porque nunca usou as tecnologias que você já tem a teu favor. Você está entregando para os outros, sem mesmo saber o que você é capaz de fazer ou de entregar. Então, quanto mais você fazer a questão de olhar para dentro, criar o elefante amarelo, porque aqui, ó, quando a gente faz da criação do elefante amarelo, é onde a gente está sendo intencional. Não adianta. Aqui você está sendo intencional. Você está sendo. Quanto mais intencional você for naquilo que você está se propondo a fazer, mais próximo daquele resultado que você está intencionando, você ficará. Agora, a maioria das vezes, como nós fomos treinados, não é que a gente foi treinado. Eu estou usando a palavra errada. A gente foi, de fato, na nossa biologia, na nossa estrutura, que já vem há milhares de anos, a gente foi condicionado a isso. Por quê? A gente sempre foi condicionado a sobreviver. E a sobrevivência, querendo ou não, ela está num fator um pouco mais negativo. Ela não está num fator tão produtivo. Eu não uso nem a palavra positiva, mas eu uso mais a palavra produtiva mesmo. Porque não é a questão de positivo e negativo. É a questão de que, quando você está num estado de sobrevivência, você fica cada vez mais estressado. Você não está totalmente livre para se perceber. Quando você está totalmente no presente e você consegue perceber tudo que você tem de possibilidade para entrega, fica melhor. Então o que acaba acontecendo? Essa desconexão que a gente acaba tendo e a gente se conectando com o que está acontecendo ao nosso redor, mas deixando de ver o que está acontecendo internamente, a gente perde um espaço gigantesco de produção. De produção, assim, de você ter um melhor resultado naquilo que você se propõe a fazer. Eu tenho uma coisa muito forte comigo, isso é meu mesmo, eu falo, isso aqui é uma coisa que eu tenho comigo, e eu tenho resultado muito rápido. Eu não fico naquela função de tipo, nossa, vou ter que treinar um tempão. Cara, o meu corpo ele tem uma memória, então eu preciso usar essa memória a meu favor. Então de que forma que eu vou usar isso a meu favor? Pô, eu já fiz isso. Como é que eu fiz isso naquela vez?
da melhor forma? Como eu consegui entregar o melhor resultado daquela vez? Eu vou simplesmente até o passado, busco aquela informação e trago para o momento presente. É isso que a gente não está fazendo. A gente não está usando as tecnologias que nós temos a nosso favor. E essa questão de se desconectar e utilizar, como eu citei até mesmo na divulgação lá na divulgação não, né, na postagem do elefante amarelo, é isso que eu quero dizer. A gente justamente está deixando as nossas, né, tecnologias serem raptadas pelas mídias sociais. Você vê uma postagem de um cara fazendo alguma coisa na bike, não sei o que, você fala, poxa, você já está dando sua atenção para aquilo. Aí você já quer, como é que eu faço isso? De repente você olha tudo que está acontecendo, você está pegando uma quantidade gigantesca de informação que o seu corpo já não sabe mais o que fazer. Aí ele fica cada vez mais perdido. Mas a função mais adequada a ser feita é a que você tem internamente. É quando você acredita no seu potencial e fala, bom, eu sou capaz de fazer isso. Agora existe aquela coisa. Eu sou capaz de fazer isso dentro das minhas limitações. Eu não preciso ser melhor que fulano de tal, eu não preciso ir mais rápido que o outro para poder mostrar que eu sou isso, aquilo, outro, que eu sou melhor, que eu sou... Não, primeiro aprenda a se autogerenciar. Quanto mais autogerenciamento você tiver, melhor. Melhor. Então aprenda isso. Quanto mais você aprender a olhar para dentro, a criar o que você quer, é onde você está sendo intencional, mais resultados positivos, melhor falando, produtivos, você vai ter. Então, quanto mais você acreditar no seu potencial, quanto mais você ter aquela fé em você, melhor. Muita gente pega e fala assim, você está se achando demais. Eu vi isso muitas vezes. Até na empresa onde eu trabalhava anteriormente, o pessoal falava muito isso. Você se acha. Vou falar uma coisa bem clara. Se alguém falar isso para você, pega e fala o seguinte, é o que eu falava para mim mesmo. Se eu não me achar, quem vai me achar? Se eu não me encontrar, quem que vai me encontrar? Porque a função do se achar é porque você se encontrou. Então, quando você se encontra e você tem a firmeza daquilo que você acredita, cara, não se importe com o que os outros vão falar. Acredita no seu potencial e faz. Então é aqui, ó, crie o seu elefante amarelo. Seja intencional. Quanto mais intencional você for, quanto mais forte você entrar naquilo de cabeça, resultados mais produtivos você vai ter. Simples. Não precisa de muita coisa. É só você olhar para dentro. Por quê? A maior preocupação que eu tenho com o atleta é quando ele tem que observar isso aqui, ó, o looping. Quantas vezes aquela informação, de repente, negativa que ele está alimentando, está passando na cabeça dele e ele não está atento. E aqui existem técnicas para você limpar esse tipo de situação. De você eliminar o lixo e deixar justamente o que é produtivo. Só que muita gente não quer olhar para isso. Por quê? Não vai ter ninguém para apontar o dedo, para falar, eu não consegui porque o problema foi ele. Eu não consegui porque o problema foi não sei o quê. A maioria dos atletas tem a desculpa do tipo, o meu treinador, não sei o quê, a bicicleta, sempre alguma coisa, mas nunca ele. Então, o treinamento mental, ele vai trazer primeiro, assuma a responsabilidade. Na hora que você assumir a responsabilidade pelo que você está fazendo, pelo que você está se propondo a fazer, acabou. Aí você vai começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Fala, opa, peraí, é tudo em mim, não é no outro. E aí quando você vira essa chavinha, muita coisa começa a mudar. Eu não vou falar, eu vou te passar um código. Não, eu vou te passar a chave mesmo. Porque código, se você falar código para a pessoa já fica com a cabeça toda turbinada ali tentando descobrir e decifrar o código. Então é a chave. A chave é você. Se você olhar diretamente para si mesmo, se conectar, acreditar no seu potencial e começar a fazer o que tem que ser feito, esquece o resto. Esquece o resto. Você fazendo bem feito, você vai conseguir chegar lá. Agora, o maior problema é, eu estou olhando para a linha de chegada ou estou olhando para o cara que está aqui do meu lado competindo comigo? Aí que tá. A partir do momento que você desvia o seu olhar da linha de chegada e olha para o cara cruzou a linha. É batata. É batata. Isso vai acontecer. Então, aprenda a estar em você para identificar esse looping, olhando para dentro e criando o que você realmente quer.
Quanto mais intencional você for, mais resultados você vai colher. Então, seja intencional no que você está fazendo. Determina antes de sair para o treino. Nesse treino eu vou querer que aconteça isso, que aconteça aquilo, quero andar na velocidade tal, independente do vento, independente de um monte de outras coisas. Você cria o seu elefante amarelo, vou deixar isso bem claro. Você cria o teu elefante amarelo. Então você tem as capacidades fundamentais para usar esse corpo de forma mais inteligente. O problema é, você está ciente disso? E é aí que o treinamento mental te auxilia a desconectar do que está aqui fora e se conectar com o que você já tem lá dentro. Fazer essa conexão não é uma tarefa fácil. Mas quando ela acontece, você começa a ver as coisas de uma forma totalmente diferente. Isso eu posso te garantir, porque foi o que eu comecei a notar. Isso eu venho trabalhando desde 2007, na verdade, na minha cabeça. Que foi o primeiro treinamento mental que eu fiz e que, assim, virou minha cabeça do avesso. E aí eu falei, cara, esse é o caminho, eu preciso trabalhar cada vez mais nisso. E foi onde eu vim testando muitas coisas nos meus treinamentos e vendo o resultado que eu colhia com aquilo. Em coisas, assim, rápidas. Não precisava ser muita coisa. Era coisa assim, nossa, já tive esse resultado. Pô, show de bola, funciona. Então, o que é importante? Você tem que ser o seu maior incentivador. Se você não se incentivar, não espere que alguém venha nas suas costas e fale, continua aí, parabéns. Ninguém vai fazer isso, cara. Ninguém. A maioria das pessoas, infelizmente, não estão a seu favor. Infelizmente. Então, se você olhar para você, criar o seu elefante amarelo e ficar atento ao que você está alimentando na névoa ali, na projeção ali, naquela tela de projeção para o teu inconsciente, enquanto você não fizer isso, você vai ficar ali, ó, sempre na mesma. E não vai sentir o mais interessante, que o mais interessante de tudo isso é o prazer que você sente, aquela sensação do tipo, nossa, cara, que legal, ou hoje o treino valeu a pena. Putz, hoje eu fiz um treino que foi muito produtivo para mim. Eu estou me sentindo muito bem. E quando você começa a ter essas afirmações de tipo, poxa, eu estou me sentindo bem, você começa a reconfigurar aquilo que veio já condicionado na gente há muito tempo, que é o meio de sobrevivência. Você sai do meio de sobrevivência. E aí quando você sai desse meio de sobrevivência, que na verdade se a gente for pensar agora na questão de vibrações mesmo, ela está muito embaixo, ela está muito para baixo. E se você começar a vibrar mais para cima, mais coisas boas vão entrar dentro da sua caixinha. Então, pensem nisso, beleza? Eu vou colocar cada vez mais informações relevantes sobre treinamento mental para que todos tenham a mesma possibilidade de se desenvolver cada vez mais. Porque a função do treinamento mental, principalmente usando a bicicleta como ferramenta de desenvolvimento também, é uma forma de mostrar todo o potencial que você tem. Porque a bicicleta só vai andar se você der a primeira pedalada. Se você não der a primeira pedalada, ela vai ficar ali parada, ela vai cair. Então é aquela coisa, né? Para manter a bicicleta em equilíbrio, precisa ter movimento. E o movimento começa em você. Beleza? Até a próxima.